Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Quer dizer que é uma alegria também, né, participar de um evento falando de um tema que hoje tem sido tão pouco falado, vocês concordam? A igreja tem falado pouco de oração, tem falado pouco de intimidade com Deus, de buscar a Deus, e muito sobre aquilo que Deus pode dar para as pessoas. E queria dizer e parabenizar essa igreja por ter tido essa abertura, né, para falar de um tema que é tão fundamental para a nossa vida cristã. Quer dizer que é uma responsabilidade falar de um tema tão importante, né? E que é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Espero que realmente Deus possa nos abençoar, falar no nosso coração, que a gente possa aprender um pouquinho mais daquilo que a Bíblia fala sobre a oração. E se tem um ponto de referência que a gente sempre deve voltar para aprender sobre a oração, irmãos, é a Bíblia. Porque a gente tem ouvido muitas coisas sobre oração que não são de fontes bíblicas, e muitas pessoas têm seguido caminhos assim de uma vida de oração que muitas vezes não reflete a vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez, colocar esse tema de hoje, né, a relevância da oração bíblica diante de Deus, que Deus possa realmente iluminar nosso coração, que Deus possa nos dar sabedoria, nos edificar, para que nós possamos sair daqui com mais sabedoria mesmo em como orar, né, em como a Bíblia e Jesus nos ensina a orar. Amém? Feche seus olhos, coloque seu coração diante de Deus. Senhor nosso Deus, que o Senhor venha, Pai, realmente nos ensinar a orar. Nós nos encontramos hoje como os teus discípulos se encontravam um dia com o Senhor Jesus. E eles acompanhando a sua vida, acompanhando a sua comunhão com o Pai, eles mesmos chegaram até o Senhor e pediram: Senhor, ensina-nos como orar. E nós pedimos isso também hoje. Jesus, ensina-nos a orar. Deus, dá-nos, ó Pai, um coração que realmente reflita, Deus, a Tua vontade para a oração, a vontade do Senhor para essa prática tão fundamental na minha vida, na vida de cada um aqui, na vida de todo ser humano, Pai. Porque o Senhor nos criou para termos comunhão contigo, para nós cultivarmos esse relacionamento que é bendito, Deus, e que faz tão bem a nós e a este mundo que precisa tanto do Senhor. Pai querido, venha assim nos iluminar nessa manhã, no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a gente aprende muito, né, também lendo sobre a história da igreja, sobre os grandes homens de Deus que foram usados de tempos em tempos e que hoje a gente tem que agradecer a Deus porque eles existiram e pelo fato de hoje nós podermos ter acesso à palavra de Deus, aquilo que hoje nós conhecemos do Pai. E o que nós sabemos da história sobre estes grandes homens de Deus é que todos eles tinham uma vida muito frutífera de oração. Então eu lembro aqui de 3 exemplos, né, de grandes heróis da fé que em tempos distintos eles apresentavam essa necessidade constante de oração. Um exemplo muito rico de oração é o próprio Martinho Lutero, né, que foi um grande reformador. Ele, praticamente, o acesso que hoje nós temos à Bíblia e a condição de nós conhecermos a Deus de uma forma mais direta, né, por meio da igreja evangélica, que vem dessa tradição protestante, deve-se muito a pessoas como Lutero. E a gente percebe que na vida dele do dia a dia, nos relatos da biografia, Lutero é uma pessoa de uma vida de oração muito intensa. Então, em dado momento, na história de Lutero, ele fala uma frase muito interessante, ele diz o seguinte: olha, eu tenho andado com muitas responsabilidades, com muita pressão e muito ocupado com as coisas da reforma protestante. Portanto, eu não consigo passar um dia sem que eu ore um tempo proveitoso diante do Senhor. Eu acho muito interessante o que ele disse. Por quê? Porque o fato de ele ter muitas responsabilidades e o fato de ele ter uma vida corrida, vocês imaginam, uma pessoa que, diante de todo o Império Católico da época, um homem guiado por Deus teve a coragem de dizer para todo aquele mundo que existia de que a forma que eles adoravam a Deus e buscavam a Deus estava equivocada. Então ele tinha muitas responsabilidades. Eu creio que eu e você, no dia a dia, nós também temos períodos de muita correria, de muito estresse. Mas Lutero ele inverte a prioridade. Enquanto muitos de nós damos o seguinte tipo de desculpa, né? A gente anda tão apressado que tem orado pouco, ou a gente tem tanta responsabilidade que a gente tem tido pouco tempo para a oração, Lutero via de forma inversa. Ele dizia o seguinte:
Olha, eu tenho responsabilidades demais, então eu não posso ficar sem orar. Porque é a oração que vai me dar a capacidade de fazer as coisas certas quando a vida traz esses períodos de muita tensão, de muita correria. E correria é aquilo que nós vivemos hoje, né? Eu creio que vocês também têm percebido como que o mundo anda corrido, como que as coisas andam corridas. Então, pessoas como Lutero, que foram fundamentais para que todo o mundo ocidental, eu e você, tivéssemos acesso à palavra de Deus, era uma pessoa que não passava um dia da vida dele sem ter um período frutífero de oração diante de Deus. Um outro exemplo que nós temos de um grande homem de Deus que foi fundamental para a história da igreja foi John Wesley, que foi um grande revivalista no país da Inglaterra. Na época em que John Wesley começou o seu ministério, a Inglaterra passava por uma das maiores crises morais. A cena mais comum do país eram pessoas deitadas nas ruas por causa do efeito da bebida, brigas em todos os lugares, devassidão geral, a família estava em crise, e Deus levantou pessoas como John Wesley para mudarem a história de um país. E uma cena que eu lembro também da biografia de John Wesley, que é muito interessante, é que em determinado dia, John Wesley já com certa idade, estava em um navio a velas, indo para um determinado lugar, e não soprava vento algum. E muitos cristãos ali naquele navio, e uma pessoa conta isso foi registrado na biografia de John Wesley, que aquela pessoa que já era conhecida em todo o país, como talvez o grande responsável pela Inglaterra não ter passado por uma crise sem precedentes na história, que por causa da falta de vento, John Wesley, naquele momento, o navio, ele se ajoelhou diante de Deus, e as palavras daquela pessoa que estava ali, que era um cristão, ele falou, olha, todos nós ficamos abismados, porque ele orava com a confiança de uma criança diante de Deus. E ele pediu a Deus algo que muitos de nós nem lembrava de orar a Deus a respeito. Ele pediu, Deus, a gente precisa ir para tal lugar para pregar o Evangelho, fazer a sua obra, então envia vento nas velas desse navio. E, para surpresa de todos, um tempo depois dessa oração, uma brisa tocou o navio para o seu destino. E as pessoas ficaram impressionadas com a confiança quase infantil na oração de John Wesley. Não parecia um senhor de idade, não parecia um grande líder respeitado da igreja, mas parecia uma pessoa que tinha uma intimidade com Deus, quase de uma criança conversando com seu pai. E aquilo é um grande exemplo de um grande homem de Deus que cultivava esse tipo de relação de confiança com o pai. Um outro grande homem de Deus que nós ouvimos falar da história é Abraham Kuyper, que a gente usa muito. Quem faz o curso com a gente no Labri sabe, né? A gente sempre cita sobre Kuyper. Por quê? Ele foi um grande um servo de Deus que se colocou à disposição de trazer para o país em que ele vivia, a Holanda, de novo para a cultura holandesa a influência do reino de Deus. E ele era tão ativo como cristão em todas as áreas da vida que ele chegou até a se tornar primeiro-ministro holandês, ou seja, ele chegou a governar o país. E uma pessoa que também teve, na época em que Kuyper era o primeiro-ministro da Holanda, visitou a casa de Abraham Kuyper e, antes da refeição, né, você imagina, jantando com o primeiro-ministro do seu país, uma pessoa mais respeitada naquele contexto, e, de repente, o Kuyper, antes da refeição, pede para que todos, os visitantes e a própria família, se ajoelhassem, e todos foram procurar sua cadeirinha para ajoelhar. Então, o Kuyper, também com uma confiança quase infantil em Deus, no sentido de confiança total, ele agradeceu por aquela refeição, e essa mulher que estava ali, devia ser uma grande funcionária do Estado holandês, ela falou, olha, eu não consegui entender como que uma pessoa tão importante pôde, naquele momento, demonstrar uma fé tão simples e pura em Deus, em que todos, naquele momento, nem se lembravam mais que Kuyper era o presidente do país, porque ele era ali somente um filho de Deus, agradecendo por uma refeição, e todos se impressionavam com essa confiança e essa vida de oração desses homens. Mas hoje, na igreja, nós carecemos de exemplos de pessoas que realmente são usadas por Deus de uma forma muito impressionante nas mãos de Deus e que cultivam essa vida exemplar de uma confiança e uma vida de oração devota a Deus. E hoje nós enfrentamos dois desafios em relação à oração que nos afastam um pouco daquele modelo bíblico
de oração. E eu queria citar dois extremos que são perigosos para que um cristão comece a conduzir, ou para que um cristão tenha como referência na sua vida de oração. Um extremo, que talvez não seja o caso de muitos irmãos aqui nessa igreja, ou no contexto da sua igreja, mas que é um desafio que nós percebemos no dia a dia do Labrim, muitos cristãos hoje no Brasil, é o tipo de visão equivocada que coloca uma ênfase tão grande na soberania de Deus, tão grande na majestade de Deus. Deus conhece tudo, Deus determina tudo, Deus tem história nas tuas mãos, e eu acho que a gente deve ter, sim, esse tipo de ênfase em relação ao nosso Deus, mas isso acaba gerando para a pessoa uma certa displicência na vida de oração, porque o pensamento funciona assim, e é algo que eu tenho vivenciado com muitos amigos e pessoas próximas, principalmente em um contexto em que a soberania de Deus é muito enfatizada. E o pensamento que leva a uma vida de oração deficiente segue na seguinte maneira: ora, se Deus sabe todas as coisas, se Deus é soberano e tem todas as coisas sob o seu controle, então para que minha oração é necessária? E isso tem levado muitos cristãos a um tipo de passividade na vida de oração. Por quê? A imagem da soberania de Deus é tão enfatizada que a pessoa acaba se sentindo insignificante na importância de interceder a Deus, ou de ter comunhão com Deus, ou de buscar a Deus. Em algumas frases que geralmente são faladas nesse contexto, e que podem ser mal interpretadas, dizem algo semelhante ao que o C.S. Lewis falou, é um grande autor cristão, e ele disse em uma das suas publicações, dos seus livros, que eu aconselho, o C.S. Lewis é um cristão que todos nós poderíamos ler, que a gente vai ser muito abençoado, mas ele diz algo que muitas vezes é mal interpretado na vida de oração das pessoas. Então, isso são frases dele que muitos cristãos usam para uma vida displicente de oração. Ele diz o seguinte: Deus não precisa da minha oração, sou eu que preciso da oração. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Ou seja, quando eu oro, eu não mudo Deus, ou eu não afeto Deus, eu afeto a mim mesmo. Tem um lado de verdade nisso que o C.S. Lewis falou? Tem. De fato, quando a gente se lança numa vida de oração a Deus, nós também mudamos, e Deus nos modifica por meio da oração. Mas existe um risco em você pegar frases como essa, ou frases de teólogos e pastores que enfatizam muito a soberania de Deus, e você começa a pensar o seguinte: que a oração não faz diferença nenhuma para Deus, que, na verdade, a oração só nos modifica enquanto pessoas. Ora, quando nós vamos para a Bíblia, nós temos esse tipo de oração na história dos homens de Deus bíblicos? Não. O que nós vemos na Bíblia é pessoas e homens de Deus que criam sim que Deus é soberano, mas sabiam que dentro do plano desse Deus soberano, a oração dele fazia parte. Ou seja, nunca foram negligentes na oração e tinham a firme convicção de que a oração do cristão move a mão de Deus pela graça do próprio Deus. Pela graça do próprio Deus. Então, alguns versículos, como que Jesus fala, mais à frente eu vou tocar esse ponto, né? Jesus diz o seguinte: ora, não useis de vãs repetições nas vossas orações, porque o vosso Pai já sabeis o que necessitais antes mesmo que o peçais. Deus sabe o que a gente necessita? Sim, Deus conhece todas as coisas. Mas Deus nos ordena a orar, Deus nos convida a orar. Portanto, pelo fato de que nós não devemos usar vãs repetições em nossas orações, a gente não deve chegar ao extremo de achar o seguinte: se Deus sabe todas as coisas, então a minha oração não vai fazer tanta diferença. Não, a Bíblia mostra que a oração faz sim a diferença na sua vida, na minha vida e na vida do povo de Deus e na vida desse mundo, como os exemplos dos grandes homens de Deus na Bíblia nos colocam. Portanto, lembre-se de uma coisa: um tipo de ênfase que é dada sobre a soberania absoluta de Deus pode gerar para o cristão uma ideia equivocada de que a sua oração tanto faz, tanto fez, porque Deus é soberano de qualquer forma. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Um segundo ponto, que vai num outro extremo. Enquanto esse primeiro ponto equivocado,
né, que não se lança sobre a oração bíblica nos leva a uma certa passividade de colocar a majestade de Deus elevada em excesso, ao ponto que você não é motivado a orar. No outro extremo, a gente tem uma ênfase onde Deus se transforma quase em um servo do cristão. Ou seja, Deus está lá e Ele está lá para servir a oração dos seus filhos ou do seu povo. Então, nesse lado, que é muito enfatizado, né, pela teologia hoje, que a gente conhece da prosperidade, Deus se torna quase que um servo da pessoa. Então, Deus está lá para me abençoar, Deus está lá para trazer, né, o meu príncipe ou a minha princesa, Deus está lá para dar a minha casa, para dar o meu carro, Deus está lá para me servir. E hoje, em muitas igrejas, tem sido enfatizado um tipo de relação de Deus onde o cristão parece, na verdade, ordenar que Deus faça certas coisas. É como se o cristão fizesse o seguinte: olha, se eu fizer uma oração com fé, é como se Deus fosse obrigado a responder. E isso também não é o modelo bíblico. Estes dias a gente tem acompanhado, né, muito tem sido falado sobre esse grande templo que foi erguido em São Paulo e que o líder dessa igreja, que eu creio que muitos aqui conhecem, falou várias vezes, né, e o Brasil inteiro ouvindo, inclusive a presidente do país esteve na inauguração desse templo, e ele disse o seguinte: que a oração que for feita naquele templo será respondida por Deus, porque ali é a casa de Deus. Usando para isso versículos do Velho Testamento, em uma época em que existia o templo de Israel, em uma outra aliança, que não é a aliança da graça que nós temos com Jesus. E esse tipo de ênfase, em que Deus se torna quase um servo, e a sua relação com Deus é uma relação de barganha, ou seja, se eu me sacrificar e fizer X ou Y, Deus vai ter que fazer X ou Y para mim. Esse também não é o modelo de oração que a Bíblia nos ensina. Por isso, muitas pessoas, e no Labri a gente recebe também muitas pessoas frustradas desses contextos, por quê? Porque muitas vezes elas são levadas a acreditar de que o sacrifício que ela faz vai ser respondido por Deus, porque Deus seria quase que obrigado a responder. E isso não é o modelo bíblico. Um exemplo parecido que muita gente aciona em termos de relação de barganha com Deus é também o tipo de jejum que as pessoas fazem. Geralmente o jejum está associado à oração. Veja bem, muitas pessoas usam o jejum como se fosse uma moeda de troca. Se você faz o jejum X, Deus vai ter que responder a oração Y. É quase como se fosse uma moeda. Eu te dou isso, Deus, e você me dá aquilo. Mas, na verdade, muitas pessoas são equivocadas quanto ao qual é o jejum bíblico. E muitos irmãos, gente, o jejum é muito importante. Eu vou falar um segredo do que Jesus ensina sobre o jejum, que é muito claro na Bíblia, mas muitos irmãos, nem o jejum verdadeiro eles fazem. Uma irmã próxima de casa, até hoje a gente ri dessa história, ela tinha tanta dificuldade de deixar de tomar o café da manhã, que o jejum dela era o seguinte: ela começava o jejum antes de dormir e entregava quando acordava. A gente chegou ao ponto de falar com ela: ô, irmã, a intenção é boa, mas assim, o jejum bíblico exige um pouquinho mais de liberdade para você deixar de ter algumas coisas. Porque esse jejum de entregar de manhã antes do café é muito fácil, não é verdade, irmãos? Mas veja bem, Jesus ensina um princípio do jejum muito importante. Quando os discípulos de João Batista perguntaram para Jesus por que os discípulos de Jesus não jejuavam, qual a resposta que Jesus deu? Ele disse o seguinte: olha que princípio importante. Os amigos do noivo, eles não podem se entristecer enquanto o noivo está próximo deles. Agora, o dia em que o noivo for tirado, aí sim eles vão se entristecer e jejuar. Sabe o que Jesus está ensinando para a gente? Que a motivação do cristão para fazer o jejum tem que ser uma expressão de saudade de Cristo. Ou seja, quando a presença de Cristo não estiver próxima da nossa vida, aí sim nós temos que buscar a presença de Jesus por meio do jejum. E a gente pode dizer, então, que o jejum bíblico, segundo as palavras de Jesus, é uma expressão de saudade. É uma expressão de: Deus, eu estou longe do Senhor, eu quero a sua presença mais próxima de mim. E o jejum, então, tem
tom de entristecer-se, porque o noivo não está presente. Talvez a nossa vida não anda como deveria, porque a presença de Jesus já não é parte do nosso dia a dia. E Jesus ensina isso, ele diz: quando os meus discípulos não tiverem a minha presença com eles, aí sim eles jejuarão. Então Jesus ensina algo muito importante sobre a oração e o jejum, que é o quê? Trazer a presença de Deus para próximo das nossas vidas. É uma expressão de saudades e de desejo de que Deus esteja mais próximo. Então, nós temos dois desafios hoje, no tipo de ênfase teológica equivocada na igreja, que levam a uma dificuldade da vida de oração. Por um lado, uma ênfase tão grande na soberania de Deus, que o cristão é desmotivado a cultivar uma vida de oração, porque ele pensa que a oração dele não vai fazer diferença nenhuma se Deus é soberano sobre tudo. E, por outro lado, uma visão em que Deus se torna tão pequeno que praticamente o cristão dá ordens a esse Deus, como se Deus fosse obrigado a responder tudo aquilo que o seu coração deseja. E isso tem gerado na igreja uma vida de oração deficiente, podemos dizer. Mas quais seriam pontos que a Bíblia demonstra sobre a oração que nós podemos incorporar na nossa vida? Porque o segredo da vida de oração não é o que o fulano X fala, não é o que o fulano Y fala. É claro que Deus usa pessoas que têm uma vida de oração intensa e frutífera para nos ensinar muitas coisas. Mas eu sempre lembro disso. Não deixe que teorias sobre Deus, que não sejam bíblicas, direcionem a sua vida de oração. Não deixe que teorias X ou Y sobre oração direcionem a sua vida de oração. Isso tem feito muito mal para muitos cristãos. Um outro exemplo que eu poderia dar é um movimento de batalha espiritual muito forte, que agora perdeu um pouco de força no Brasil, mas que já fez muito mal para muitas pessoas. Por quê? Porque tudo o que acontecia na vida do cristão era interpretado como uma ação maligna. Tudo o que acontecia de mal. Então, às vezes, a pessoa caía, tropeçava, a pessoa tinha um tipo de experiência ruim no emprego e tudo era interpretado como batalha espiritual. E, na verdade, a Bíblia nos demonstra que o cristão vai sim enfrentar muitas coisas nesse mundo, não necessariamente por ações sobrenaturais do mal, mas porque nós vivemos em um mundo afetado pelo pecado. E até que Jesus retorne, muitas coisas que o cristão enfrenta é aquilo que o não cristão também enfrenta. Porque todos nós vivemos ainda em uma realidade onde o pecado tem parte. E por isso existe dor, morte, existem contratempos na vida do cristão e nem tudo pode ser reduzido a um tipo de visão onde você tem que orar e repreender forças do mal. Esse é um outro exemplo equivocado de um movimento que já fez muito mal, principalmente psicológico, para a vida de cristãos. Não me esqueço, um determinado período da minha vida, eu e o irmão, a gente fazia algumas visitas para uma família em que 2 filhos ficaram com problemas mentais e estavam no Galba Veloso, ali do lado da gameleira, né? Irmãos, é impressionante, não sei se alguém já teve essa experiência, mas eu falo algo que me chocou muito na época. Grande parte das pessoas que tinham problemas psicológicos e que foram quase à loucura naquele contexto eram pessoas envolvidas com esse tipo de movimento de batalha espiritual, onde tudo tinha a ver com forças sobrenaturais. Então a pessoa ela saía da relação normal da vida com os outros, das responsabilidades do dia a dia, do amor à esposa, ao marido, e a pessoa criava um mundo paralelo onde tudo era explicado por forças sobrenaturais. Com o passar do tempo, isso levava a pessoa à loucura, porque ela não dava conta de viver as responsabilidades do dia a dia da vida e, ao mesmo tempo, habitar esse outro mundo de batalha espiritual. Quando, na Bíblia, o modelo de oração bíblico não nos conduz nesse caminho. Portanto, a pergunta é, quais seriam essas direções bíblicas para essa relevância da oração eficaz, que é ensinada a nós pelo próprio Deus e que, aí sim, tem a promessa de Deus de que nós seremos respondidos? Porque existe sim uma oração mais eficaz. E não tem nada a ver a oração eficaz com o tom da sua voz ou o número de horas que você ora. Na verdade, a oração que é eficaz é aquela oração que reflete o modelo bíblico que Deus nos ensina sobre a oração. Então, muito poderia ser dito sobre a oração. Eu creio que nesses dias aqui vocês têm tido bons ensinamentos sobre a oração, né? Várias pessoas que têm uma vida de oração e muita sabedoria em Deus para isso.
Mas eu queria compartilhar com vocês alguns pontos de uma oração bíblica que podem ser incorporadas na nossa vida. Eu queria dividir esses pontos em duas ênfases. A Bíblia nos ensina a forma de orar, ou seja, a Bíblia nos ensina como nós devemos orar, a forma que a oração deve ser cultivada na nossa vida, e a Bíblia também nos ensina muito sobre o conteúdo de nossa oração. Então, como nós oramos e para que nós oramos, ou quais são os objetivos da oração na vida de um cristão. E eu queria ver com vocês alguns pontos em relação a isso, e eu vou começar falando então, para que nós saiamos desses modelos extremos, né, que fazem mal à vida da igreja, e para que a gente tenha uma vida de oração mais bíblica, quais seriam esses pontos que nós precisamos incorporar na nossa vida do dia a dia, no seu grupo de oração, na vida da igreja, para que a gente cresça, eu e você, nessa sabedoria bíblica da oração. Primeiro, a forma de orar. Jesus diz em Mateus, no capítulo 6 de Mateus, do versículo 5 a 8, Jesus traz alguns princípios fundamentais para a forma da oração na vida do cristão. E Jesus, então, ele nos diz que uma oração que agrada a Deus, uma oração eficiente e eficaz aos olhos de Deus, ela procede de uma relação honesta e aberta com Deus, uma relação singela com Deus e com motivações puras. E a gente vai ler esses versículos e mostrar o que Jesus nos ensina neles. Isso é muito importante. Então Jesus enfatiza, olha, a sua vida de oração com o Pai deve ser uma vida de relacionamento como você se relaciona com uma pessoa, que você confia muito e tem intimidade com ela. Portanto, não transforme a sua vida de oração em um ritual religioso, achando que, se você fizer a técnica X ou Y, você vai receber respostas de Deus. Não. Deus quer que nossa oração a Ele seja uma comunhão de intimidade pessoal. Então, veja bem o que Jesus fala nesse trecho. Mateus 6, 5 a 8. Diz assim a Bíblia. E quando orares, Jesus lembrando, está aqui no contexto do Sermão do Monte, onde ele ensina vários princípios para os cristãos, e ele diz, e quando orares, não sejas como os hipócritas. Então, Jesus ensina sobre a forma de orar. Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, Jesus de novo, falando para os discípulos, contexto do Sermão do Monte, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechada a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E orando, outro princípio que Jesus diz aqui, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe pedirdes. Veja bem que princípio maravilhoso da forma de oração que Jesus diz. Primeiro, a oração e a vida de oração nunca deve ser cultivada para que você demonstre uma certa espiritualidade diante de outras pessoas. Eu me lembro que um determinado tempo na igreja que eu frequentava, que era uma igreja de muita oração, mas a igreja começou a enfatizar muito que algumas pessoas eram mais espirituais do que outras, ou aquela pessoa que vinha pregar era um grande homem de Deus. Por quê? E era quase uma fórmula que a igreja tinha criado no tempo, que era as horas de oração que a pessoa tinha por dia. Então tinha um irmão lá que orava 5 horas por dia, e que Deus revelava para ele o profundo e oculto. Então, quando o irmãozinho vinha na igreja, todo mundo ficava tenso, né? E antes de ir para o culto, o povo preocupava-se em pedir perdão por pecados, porque senão Deus podia revelar, porque o homem de Deus era muito ungido. Ora, gente, primeiro, se todo mundo sabia que ele orava 5 horas por dia, isso já não é um bom sinal. Por quê? Porque Jesus diz que a sua oração e a sua vida de oração tem que ser algo que as pessoas nem saibam. O ideal que Jesus está dizendo é o quê? Você tem que ter uma vida de intimidade com Deus a tal ponto
que ninguém fique por aí proclamando que você ora 5 horas, 3 horas por dia. Na verdade, se as pessoas nem souberem que você ora tanto, isso vai ser melhor. Porque Jesus diz o seguinte: quando você orar, evita fazer isso para que você seja visto pelas pessoas e tenha essa imagem de que você é um grande homem de Deus. Jesus fala o quê? Se você receber essa recompensa, que as pessoas te olhem e falam assim: nossa, ele é um grande homem de Deus, porque ele ora X e Y horas por dia, e ele revela o profundo e o oculto, sabe o que Jesus fala? Olha, essa pessoa já recebeu a recompensa dele. Qual que é a recompensa dele? Ser visto por todo mundo como um grande homem de Deus. Agora, de Deus ele recebe recompensa? Não. Jesus diz que tudo aquilo que você fizer com o fim de ser visto pelos homens, você já recebeu a sua recompensa. Agora, da parte de Deus, você não vai ter recompensa alguma. Jesus usa isso para obras e para oração. Olha que interessante. E para jejum também. Então, Jesus diz o seguinte: quando você cultivar boas obras, que a sua mão direita ignore o que a mão esquerda fez, né? Ou o contrário, que a sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita fez. Não faça as coisas da sua relação com Deus um motivo de ser admirado pelos homens. Por quê? Porque isso não agrada a Deus e Deus não recompensa esse tipo de atitude. Então, o primeiro ponto da forma de oração é cultivar uma oração que seja singela e discreta. Me lembro de um pastor muito amoroso, que é até de Curitiba, o Christian está aqui, um amigo meu lá de Curitiba, e eles sempre traziam palavras que edificavam nosso coração, nos enchiam de alegria, mas ninguém sabia como era a vida de oração dele. Mas ele sempre falava um princípio, ele dizia o seguinte: olha, o poder de uma ministração, o poder para transformar, tocar corações, sempre vem daquilo que você faz diante de Deus no secreto. Ele sempre enfatizava essa palavra, né? Aquilo que você cultiva no secreto é o que Deus vai te honrar publicamente. E olha que interessante que Jesus diz, ele diz justamente isso. Se você fechar a sua porta e você orar ao teu Pai em secreto, Jesus diz o seguinte: fechando a sua porta e orar ao teu Pai em secreto, o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Olha que interessante. Ou seja, a forma da oração cristã deve cultivar um tipo de singeleza e discrição. Você deve cultivar uma vida de oração. É óbvio que a gente vai orar com os irmãos, a gente vai orar na igreja, publicamente. Não é isso que Jesus está condenando aqui. Mas Jesus condena esse modelo de oração cristã, onde a pessoa acaba demonstrando para as outras que ela é mais espiritual porque ela ora X horas ou Y horas. Um outro ponto que Jesus fala muito importante na mesma passagem: os gentios que não conhecem o Deus verdadeiro, Jesus diz isso nessa passagem, eles acham que agradam a Deus pelo muito falar. O Jesus chama isso de vãs repetições. Muitas vezes a gente coloca no canal de televisão e a gente percebe pessoas repetindo orações de forma mecânica. Gente, Jesus está condenando justamente isso. Ele diz o quê? Que a sua oração seja um tipo de oração como se você estivesse conversando com uma pessoa. Porque Deus não responde à oração por causa do tamanho dela. Jesus diz isso. Ele diz aqui: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios. O que os gentios pensavam? Que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Olha que interessante. Irmão, sabe o que isso diz na prática? Talvez é algo que desafie a mim e a você. Jesus está dizendo que muitas vezes uma oração curta, mas que vem de um coração confiante, singelo diante de Deus, tem mais poder diante de Deus do que uma longa oração que é feito em uma atitude sem fé e sem confiança. Jesus está dizendo isso, que não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos. Irmãos, então é óbvio, a gente tem que agradecer a Deus e orar a Deus. Tem os irmãos que exageram, né? Eu tinha um irmão na igreja, muito engraçado, a gente às vezes saía depois do culto para comer alguma coisa, e o irmãozinho pegava o sanduíche na mão, olhava para Deus e piscava o olho. Para ele isso era necessário para Deus saber que já tinha sido ali orado e abençoado o sanduíche. Eu não posso também julgar. Quem sabe Deus olha essa piscadinha dele e abençoa. Jesus está dizendo aqui que não é pelo muito falar. Então, gente, tem que evitar os extremos, né? Porque tem irmão que vai para o outro extremo. Antes do almoço, todo mundo com fome,
e o irmão começa a orar por todas as nações do mundo onde existem pessoas passando fome. Isso não é sábio, não é verdade? Faz essa oração depois que chegar em casa e todo mundo estiver já satisfeito. Por quê? Porque Jesus está falando, não é pelo muita ou as muitas palavras que você será ouvido. Então, gente, entre a piscadela para Deus e a oração de meia hora antes do almoço, tem ali um meio termo que é mais sábio, não é verdade? Jesus está dizendo isso para a gente. Não é pelo muito falar, não é porque você ora em público que você vai ser ouvido por Deus, pelo contrário. Deus quer que você tenha uma oração com Ele como filho em relação ao Pai. Então, o primeiro ponto, a forma da oração que Jesus demonstra é uma oração que ela é singela e discreta, ela não quer se expressar publicamente, e ela é uma oração que visa um relacionamento pessoal e não quantidade de palavras. É isso que Jesus nos ensina. Um outro ponto da oração bíblica muito importante, que a oração deve ser feita com fé. Isso é um princípio básico da Bíblia. E o que seria a fé? Né? Tem muitas igrejas, gente, eu estou aqui batendo um pouquinho nessa teologia que hoje domina muitas igrejas, né? Onde a oração do homem de Deus vai fazer todas as coisas. Irmãos, isso não quer dizer nada diante de Deus. Então, muitas vezes você vê anúncios, né, de que a oração vai ser forte. A oração na campanha tal vai ser forte, porque vai ter não sei quantos pastores fazendo o túnel da bênção. Irmãos, a Bíblia diz que se a oração não for feita com fé, a partir de um coração que conhece a Deus, singelo diante de Deus, não adianta, gente, toda essa técnica de oração forte ou poderosa. Isso diante de Deus vale pouco. Eu ouso a crer, pelo que a Bíblia me diz, que uma oração simples de alguém como eu dei o exemplo, né, do John Wesley, lá na proa de um navio, né, ele se ajoelha e ora como uma criança a Deus, pedindo para o vento bater nas velas do navio. Eu creio, pelo que a Bíblia me diz, que essa oração talvez seja mais eficiente e eficaz do que um grande espetáculo de 350 mil homens de Deus orando pela oração forte para os irmãos. Porque a Bíblia mostra isso, que Deus não se impressiona com as nossas técnicas. Deus se impressiona com aquilo que Ele diz sobre a forma de orar. Então, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, um versículo que é uma base para a gente entender aquilo que realmente move o coração de Deus, e esse versículo diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Então, gente, a fé é a certeza das coisas que não se veem e o firme fundamento das coisas que nós esperamos. A fé, em outras palavras, é uma confiança que você tem de que quando você dobra os seus joelhos, seja no quarto, seja junto à mesa, na roda de irmãos, no banco da igreja, você tem a confiança de que Deus está ali para te abençoar e que Deus é fiel para ouvir a sua oração. Então, fé, uma outra palavra que a gente poderia usar para substituir fé é confiança. Confiança, né? A gente costuma falar muito da confiança que o filho tem pelo pai, que ele sabe que é responsável. E muitas vezes uma criança pula de alguns lugares, né? Tem uns meninos que até exageram, né? O pai às vezes está perto de um muro assim, pula meu filho, o menino vai naquela confiança de que o pai é fiel e poderoso para não deixar nada acontecer com ele. É isso que a Bíblia chama de fé. Fé é essa confiança que pode ser expressa numa atitude mais discreta, né, numa atitude mais singela, mas isso é fundamental para que Deus responda às nossas orações, porque em Hebreus diz, a gente tem que crer não só que Deus existe, mas que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, se você busca a Deus com a confiança de que Ele vai e é fiel para cumprir suas promessas, a Bíblia diz que Ele, sim, vai cumprir suas promessas conosco. Isso é muito importante. Um exemplo contrário à fé é um modelo de oração que Jesus cita em Lucas 18, quando ele diz que haviam duas pessoas no templo orando. Você se lembra desse exemplo? Havia o fariseu e o publicano. Veja bem, gente, Jesus diz que o fariseu, de pé, olhando para os céus, ele orava de si mesmo para si mesmo. Gente, isso é o oposto de fé. É alguém que ora,
mas ele não crê que há um Deus Todo-Poderoso que está ali para dialogar com ele. Ele ora para ele mesmo. E Jesus diz que a oração dele era totalmente querendo se justificar. Deus, eu te dou graças, né, porque eu sou um homem de Deus, e eu não sou um pecador como esse publicano. Veja bem, isso não é fé, porque você está orando, mas você confia em quem? Você confia em você. Você confia no que você é capaz de fazer. E Jesus dá um exemplo oposto, que é o maior exemplo de fé. Ele diz, olha, o publicano, também de pé, ele nem se julgava digno de olhar aos céus. Então, com a cabeça baixa, ele dizia, Senhor, perdoa-me, eu sou um pecador. A oração dele era para Deus. Não era uma oração que, no final das contas, era uma oração para si próprio. E Jesus diz, quem desceu para casa justificado? Foi o publicano. Foi aquele que fez uma oração realmente confiante em Deus. Então, irmãos, a oração de fé é uma oração que confia de que Deus é poderoso, de que Deus é tudo aquilo que Ele revelou em Cristo Jesus, e de que muito mais que um pai que segura o seu filho quando ele precisa de ajuda, Deus é um pai amoroso que quer o melhor para os seus filhos. E essa é a confiança que a Bíblia diz. Essa é a oração de fé que a Bíblia demonstra como nosso tesouro. Então, irmãos, oração de você tomar posse das coisas, né, de você falar alguma coisa acontecer, isso não é oração bíblica. Muitas vezes, a oração que muitos cristãos fazem é fé na fé. Ou seja, você acha que o que vai mudar as coisas não é Deus. Não é você se direcionar a Deus e Deus agir a seu favor. Mas que, na verdade, é a sua fé que vai fazer as coisas mudarem. Isso, gente, é incredulidade. Isso é a oração do fariseu. É a oração que crê mais num poder que você tem do que no poder de Deus para intervir na sua vida. Então, o que a Bíblia nos demonstra é, a oração eficaz bíblica deve ser feita com fé. Com fé. Bom, então, sobre a forma da oração, nós vimos aqui. A oração bíblica ela tem que ser discreta e bem íntima com Deus, primeiro ponto. No segundo ponto, a oração bíblica tem que ser feita com fé. E quanto ao conteúdo? A respeito de que nós deveríamos orar? A Bíblia também nos dá pistas sobre isso? Sim, muitas pistas. Uma coisa muito importante, em primeiro lugar, é o seguinte: a Bíblia nos demonstra que a oração que nós fazemos, que é muito eficaz aos olhos do Pai, primeiro ponto de conteúdo, é aquela oração em que Deus percebe que o nosso coração reflete o caráter de Jesus em nós. Veja bem, a oração que move o coração de Deus na Bíblia, a gente vai ler alguns versículos, é uma oração que é feita por alguém que reflete o caráter de Jesus e a vontade de Jesus diante do Pai. 2 versículos importantes para a gente perceber isso. 1 João 5,14 diz o seguinte, sobre esse tipo de oração bíblica. Veja bem, João diz um princípio muito poderoso, muito simples, que muitas vezes nós esquecemos. Ele diz o seguinte, esta é a confiança que nós temos nele. Então, nós confiamos que essa oração, ele realmente responde. Se pedirmos alguma coisa, segundo o quê? Segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então percebam, gente, a Bíblia coloca um princípio aqui que é o seguinte: Deus responde às orações, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas a Bíblia também nos ensina que a oração que move o coração de Deus é uma oração que reflete a vontade de quem? Do próprio Deus. Certa vez a gente estava visitando uma pessoa no hospital e tinha uma irmã que ficava lá evangelizando pessoas no hospital, tudo. Mas olha o que a irmã me falou, eu fiquei surpreso, a gente ouve cada coisa, né, no meio da igreja, mas enfim. Ela falou o seguinte, que o hospital estava muito cheio e que tinha gente ali que já tinha passado do momento de morrer. Então ela falou que passou na noite anterior pelos quartos fazendo a oração da ceifa, para Deus levar. Irmãos, a oração da ceifa é uma oração que não é segundo a vontade de Deus, né?
Mas muito irmão faz a oração da ceifa, né? E ela falou isso com a maior fé, falando assim, irmão, tem que liberar a cama do hospital para outros entrar. Tinha umas mulheres aí que já passou da hora de morrer. Passei lá no quarto à noite e orei, Deus, leva. Libera o hospital aí para outros. Irmãos, talvez a intenção da irmã foi até, né, de querer ajudar outros, mas pouco sábia, não é verdade? Por quê? É óbvio que Deus não vai responder uma oração que vai contra a vontade do próprio Deus. Esse tipo de oração não é respondida por Deus. Talvez um outro ser venha responder esse tipo de oração, mas não é Deus. Ou enganar a pessoa, né? Veja bem, algo semelhante aconteceu na época do ministério de Jesus. Os discípulos, eles estavam, naquele momento, indo para Jerusalém e eles perceberam que Jesus tinha mudado a feição. É interessante, a Bíblia diz que eles perceberam que Jesus estava diferente. Ele tinha uma resolução de que ele iria chegar em Jerusalém. Por que Jesus modificou a sua face? Porque Jesus sabia que ele ia para Jerusalém para ser morto pelos pecados da humanidade. E os discípulos, não sabendo da vontade de Deus naquele momento, chegaram em uma determinada cidade e os moradores perceberam que eles estavam indo para Jerusalém e rejeitaram os discípulos. E olha que interessante, 2 discípulos fizeram praticamente a oração da ceifa, para Deus descer raio na cidade e matar o povo lá. O que Jesus disse para eles? Ora, de que espírito pensais que sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir pessoas, o Filho do Homem veio para dar vida às pessoas. Então veja bem, os discípulos fizeram uma oração achando que Deus estaria disposto a lançar raios sobre as pessoas por causa dessa rejeição de dar para Jesus um lugar para ficar no caminho para Jerusalém. Jesus diz isso. E o que é interessante, gente, essa é uma demonstração de que Jesus tinha um bom humor, né? Muitas vezes a gente pensa que Jesus era sempre sério, né, carrancudo. A Bíblia diz que Deus deu um apelido para esses discípulos, que era Boanerges, filhos do trovão. Gente, Jesus dava apelido para o povo, olha que legal. Falou assim, não, vocês são o filho do trovão, não é possível, vocês querendo que raio caia na cabeça do povo? E ali ficou, então, aqueles 2 discípulos eram os filhos do trovão. Mas Deus respondeu aquela oração? Não, porque, segundo o que a Bíblia diz, aquela oração não reflete a vontade do Pai. Então, irmãos, orações com fins extremamente egoístas, orações com fins que não refletem o amor e o caráter de Jesus, não serão respondidas por Deus. A Bíblia diz isso. É algo que nós devemos ter sabedoria para compreender. Porque Deus quer, acima de tudo, que nós nos tornemos alguém mais semelhante ao seu Filho Jesus. Deus quer, acima de tudo, que nós nos tornemos alguém semelhante a seu Filho Jesus. Em Efésios, capítulo 4, versículo 13, um versículo demonstra isso. A vontade última de Deus é que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Deus quer que nós cresçamos como pessoas. Deus quer, em Efésios mostra isso, que nós nos tornemos semelhantes a Jesus, porque Deus sabe que isso é o melhor para a gente. Então, irmãos, é óbvio que uma oração feita no Espírito de Cristo é uma oração que agrada ao Pai. Porque a Bíblia nos diz que antes que houvesse mundo, antes que qualquer coisa que existisse, né, o material que foi feito essas pedras, cada um de nós, toda essa realidade material que nós vemos na criação, toda a criação de Deus, antes que tudo existisse, qual era a alegria do Pai? Era, por toda a eternidade, amar e se relacionar com o Filho Jesus. Então a Bíblia nos demonstra que a finalidade de Deus em todas as coisas é que mais pessoas se tornem semelhantes ao Filho amado e eterno de Deus. É por isso que a oração que Deus responde é uma oração que tem que ser feita no Espírito de Cristo, na estatura de Cristo. Em Efésios diz isso, até que nós cheguemos à estatura completa de Cristo. Portanto, quanto mais semelhante à vontade de Jesus o Pai vê em nossas orações, mais Ele vai responder às nossas orações. Dentro desse mesmo ponto, de que as nossas orações devem refletir o caráter e a vontade de Jesus,
um ponto importante surge, que a Bíblia, ela não nos ensina que o nome de Jesus é uma palavrinha mágica que faz a diferença no final das orações. Olha que coisa interessante. A gente acostuma, e é óbvio, gente, eu oro assim até hoje, né? A gente ora, mas parece assim, o que vai fazer a diferença? Em nome de Jesus, amém. Se não falar ali o nome de Jesus no final, é como se a oração não tivesse eficácia. Mas veja bem, uma outra forma de ver esse princípio de que nós devemos orar ao Pai em nome de Jesus, não é que o nome de Jesus é como se fosse uma palavra mágica que faz a diferença ao fim de uma oração. Orar em nome de Jesus é orar de acordo com os princípios cristãos que estão em Jesus. Olha um exemplo interessante que um grande homem de Deus deu para a gente compreender isso melhor. Ele se chama Søren Kierkegaard, ele foi um dinamarquês que escreveu muito e defendeu muito a fé cristã. Ele conta uma historinha que nos ajuda a compreender o que Jesus quer dizer com isso. Porque Jesus diz, de fato, algumas coisas como João 14, 13 e 14, Jesus diz o seguinte: tudo enquanto pedirdes em meu nome, farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, farei. Jesus nos promete que no nome dele as orações serão respondidas? Sim. Mas veja bem, não adianta a irmã fazer a oração da ceifa e no final falar, em nome de Jesus, amém, e achar que Deus vai responder. Por quê? Porque essa oração não reflete o nome de Jesus. Então, Kierkegaard conta essa história, e olha que interessante, preste atenção no que ele faz nessa parábola, na verdade. Ele diz o seguinte, imagine que existe um reino onde o rei de todo o reino fosse o Pai. Ou seja, existe um reino e no centro daquele reino está o Deus Pai. É o rei daquele lugar. Imagina que há um principado ou uma região daquele reino, né, um estado daquele reino, onde o Filho está reinando. E olha que interessante o que Kierkegaard demonstra. O que Jesus quer dizer com a oração em nome dele? É o seguinte, é de que o Pai, ele ama o Filho e tudo o que o Filho quer, o Pai faz. E quem é o Filho eterno de Deus? Jesus. Kierkegaard diz o seguinte, a oração em nome de Jesus se assemelha a um mensageiro e um emissário que é enviado pelo príncipe que governa aquele reino para pedir algo ao rei. Então imagine que o filho pede ao rei para que envie mais recursos para onde ele está governando. Aí você vai, em nome de quem pedir ao pai? Em nome do príncipe. O que o Kierkegaard está demonstrando é, orar em nome de Jesus é semelhante a isso. Você chega diante do rei e fala, ó rei, eu peço essas coisas porque eu venho aqui em nome do filho, do príncipe. Eu estou aqui em nome dele. E aí você tem o quê? Autoridade. Porque o pai e o rei, ele conhece a vontade do filho, e ele sabe que ele vai obedecer, e ele vai responder aquilo que o filho pedir. Então o que o Kierkegaard demonstra, e que é um princípio que está na Bíblia, mas que muitas vezes passa desapercebido, é orar alguma coisa em nome de Jesus ao Pai, não é somente uma palavra mágica que a gente fala no final da oração, mas é sobretudo o quê? É você chegar diante de Deus como um representante do Filho de Deus. E falar, Pai, eu chego aqui no nome do teu Filho amado. É em nome do reino dele que eu peço a você essas coisas. E esse tipo de oração é a oração que a Bíblia diz que o Pai responde. Portanto, gente, nós temos que lembrar que a oração bíblica demonstra que nós precisamos orar segundo o Espírito de Jesus, segundo o reino de Jesus. E não somente usando o nome Jesus como uma fórmula mágica ao fim de nossas orações. E essa historinha e parábola que o Kierkegaard mostrou é muito instrutiva nesse caminho. Então nós chegamos diante do rei em nome do seu filho e dizemos, eu não estou aqui em meu próprio nome. Eu não quero algo independente do reino do seu filho. Eu venho aqui em nome dele pedir ao Senhor isso. E essa é a oração que a Bíblia diz que Deus responde. E eu queria caminhar para a gente concluir e colocar um princípio de conteúdo de oração também
muito importante na Bíblia, que é o seguinte princípio, de que na oração modelo de Jesus, os cristãos são convocados, é óbvio que o Pai Nosso, alguém aqui ensinou sobre o Pai Nosso nesses dias? É uma oração modelo, né? Eu imaginei isso, por isso que eu não vim falar do Pai Nosso. Mas, gente, falar do Pai Nosso é falar algo que alguém já vai ter compartilhado. Mas olha que interessante, eu não vou aqui descrever o que Jesus ensina em todo o Pai Nosso, mas enfatizar um ponto da oração que a Bíblia coloca como a oração que Deus quer de nós. Veja bem, a oração que Jesus nos ensina, dentre outras coisas, ela visa a manifestação do reino de Deus sobre a terra. Lembrar esse ponto, gente, muito importante. A oração que Jesus nos ensina no Pai Nosso, ela nos ensina a buscarmos a manifestação do reino de Deus sobre a terra. Por que eu falo isso e enfatizo isso como um último ponto aqui? Claro que falar sobre oração teria muitos outros. Pelo seguinte, muitos cristãos acham que Deus não se importa com esse mundo. Muitos cristãos acham que Deus é inimigo dessa realidade que a gente vive. Vou dar um exemplo muito interessante, aconteceu alguns anos atrás, talvez alguém aqui presenciou isso também. Eu morava em Contagem na época, e por volta das 2 da madrugada, a terra deu uma tremida lá em Contagem. Não sei se vocês lembram disso, tem uns 8 anos que isso aconteceu. E o centro desse tremor de terra foi Nova Lima, deve ser por causa das minas, eles nem conseguiram falar o que era. Gente, tremor de terra dá uma impressão de que o mundo vai acabar. Não sei se alguém aqui já passou por uma situação de tremor de terra. Porque aquilo que sempre é tão forte, né, esses fundamentos da terra, parecem ser tão fracos. E a impressão que dá no coração de que o mundo vai acabar mesmo. Na hora eu orei a Deus, falei, oh, Deus, segura a gente aí para não abrir a terra aqui e todo mundo ir embora. Né? Mas veja bem, o jornal no outro dia mostrou uma notícia que me impressionou. Falou o seguinte, que lá em Nova Lima, onde o tremor foi mais forte, vários membros de igrejas de Nova Lima saíram nas ruas comemorando e dando glória a Deus, porque finalmente o mundo ia acabar. Olha só, irmãos, a atitude dos irmãos, e é nessas horas que o que está no coração se revela, né? O mundo pegando fogo e com a ameaça de acabar, em vez dos irmãos ajudarem quem precisa de ajuda, ou orarem para Deus ter misericórdia, o que os irmãos fazem? Saíram dando glórias a Deus pelas ruas de Nova Lima. O que isso demonstra na vida de muitos cristãos? Tem muito crente que não vê a hora de Deus destruir tudo isso, que acha que o Deus Criador olha para a criação dele e que Deus está assim, nossa, não vejo a hora de destruir isso tudo. Esse não é um princípio bíblico, e quem pensa assim, geralmente, a oração dele é somente para Deus salvar almas e levar essas almas para o céu. Né? É uma imagem da realidade onde dá-se a impressão de que a nossa vida aqui não tem sentido nenhum, Deus não tem interesse nenhum aqui, e, na verdade, o que a gente tem que fazer é só ir para o céu. Gente, essa imagem bíblica, ela enfraquece o conteúdo da nossa oração, porque é uma oração somente para Deus salvar almas, para Deus aumentar o número de crentes na igreja, mas não é uma oração para que o reino de Deus se estabeleça sobre a criação. E o que Jesus nos ensina no Pai Nosso é o oposto disso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Não é, tira todo mundo daqui e leva até o céu. É, faça a tua vontade na terra, assim como ela é feita nos céus. Então, essa imagem de que o reino de Deus deve se estabelecer na terra, deve ser um conteúdo da nossa oração. Jesus ensinou isso. Eu costumo falar no Labri, contar uma história, que essa imagem dos céus, que muitos cristãos têm, é muito influenciada por filmes e por novela. Aí eu costumo falar o seguinte, certo dia eu estava passando o controle remoto e caiu numa novela da Globo. Gente, pode rir, viu? Porque, na verdade, isso geralmente não acontece. Os irmãos se lembram de uma novela que tinha o Antônio Fagundes lá no céu? Alguém se lembra? Os irmãos têm vergonha de falar que viu, né, meu bem? Geralmente, quando eu faço essa pergunta, uma ou outra fala assim, era A Viagem. Eu falo assim, irmã noveleira aí.
Irmãos, mas tinha essa novela na Globo. E muitas novelas colocam essa imagem do céu, que não é uma imagem bíblica necessariamente. Por quê? Porque o povo morre e vai para o céu e não tem nada para fazer lá. Vocês já perceberam isso? Não tem nada. Aí geralmente é um povo vestido de branco, né, um gramadinho, um lago, não tem nada para fazer. Aí, como não tem nada para fazer, o povo começa a fofocar sobre a vida de quem está na terra. Vocês já perceberam isso, irmãos? O céu de muita gente é tão sem graça que a única graça que existe é falar da vida de quem está vivendo ainda na terra. Gente, mas é justamente essa imagem que muito cristão tem e que começa a ir para a oração do cristão. Porque o cristão começa a oração dele em relação às coisas, é só assim: Deus, salva fulano de tal, Jesus Maranata. Gente, a gente deve orar sim para Jesus retornar. Essa é uma oração que a Bíblia fala em Apocalipse para a gente fazer. Mas o irmão que fica orando demais para Jesus voltar tem alguma coisa estranha. Por quê? Porque sim, a gente deve ansiar pelo retorno de Jesus, mas a Bíblia nos demonstra que o reino de Deus tem a ver com a vontade dele se manifestar sobre a criação que ele fez. Por isso, um dos conteúdos da oração cristã, que é eficaz, é quando você ora para que o Pai estabeleça sobre a criação dele justiça, paz, amor, plenitude. Deus, abençoa as escolas desse bairro, abençoa os professores, abençoa o nosso governante. Deus, abençoa os alunos, abençoa as pessoas, os motoristas, abençoa todo mundo que trabalha para fazer a nossa vida uma vida melhor. Abençoa, Deus. Faz o seu reino vir sobre a terra. Faz a sua vontade vir sobre a terra. Irmãos, esse é um princípio de oração que muitos de nós esquecemos e que tem feito da nossa oração algo somente do sobrenatural, né? Repreende, não sei o quê, salva a pessoa, e a gente não para orar para que Deus estabeleça a sua vontade na terra. E é isso que Jesus ensina no Sermão do Monte. Portanto, o cristão não deve, na sua oração, demonstrar uma indiferença em relação às coisas que estão no dia a dia ao lado dele. Se o Brasil está passando por uma crise econômica, irmãos, oremos para que o reino de Deus se estabeleça e Deus cure nossa nação. Se o Brasil, ou se o seu bairro está tendo uma onda de violência, ore para Deus fazer com que essas pessoas sejam totalmente transformadas pelo Evangelho, para que o reino de Deus se estabeleça. Projetos sociais venham, igrejas façam a diferença. Oremos, irmãos, eu e você, para que a vontade de Deus se faça na terra, amém? Não sejamos indiferentes às coisas que estão ao nosso lado, porque a criação de Deus é boa e Deus quer que a vontade dele se estabeleça. É que a vontade dele se estabeleça na terra. Então, irmãos, para a gente fechar esse período aqui, claro, tinha muito mais para ser feito, mas para a gente lembrar alguns pontos fundamentais. A igreja, no dia de hoje, ela precisa de novo daqueles modelos de oração dos grandes homens que a história nos demonstra que foram grandes exemplos para nós. Pessoas que fizeram a diferença, mas que cultivavam uma vida de oração singela e de uma intimidade quase infantil diante de Deus. Infantil, gente, no contexto de confiança. Eram pessoas como Lutero, John Wesley, Kuyper, pessoas que tinham uma comunhão no seu secreto, no seu dia a dia, que faziam toda a diferença quando eles iam realizar algo publicamente. É isso que Jesus nos ensinou. A gente deve evitar esses modelos extremos de oração, quando por um lado Deus se torna um servo do cristão, ou quando por outro Deus se torna um Senhor tão distante que é como se nossa oração não fosse relevante. Não, a Bíblia demonstra que nós devemos orar e cultivar essa vida de oração. E que nós nos lembremos, né, que a forma de orar é ensinada pelo que Jesus coloca. Nós devemos modificar essa forma mais pública de querer colocar a oração como quase que uma vantagem que você tem em relação a outras pessoas. Era assim que os fariseus faziam. E Jesus disse que é o contrário. Quanto mais discreto você for na sua vida de oração, mais honrado você vai ser publicamente, porque aí sim é o Pai que está te recompensando. A oração deve ser feita com confiança, a Bíblia nos ensina isso. Uma oração que sabe que Deus é fiel. Deus é fiel. O Deus que nós oramos é o Deus que veio em carne, que morreu por amor de nós, que ressuscitou e que vai trazer novos céus e nova terra.
E a gente tem a confiança de que esse Deus é fiel. Seu pai pode te decepcionar, sua mãe, seu filho, seus amigos mais íntimos podem te decepcionar. Mas a Bíblia diz que Deus é fiel. E por isso nós temos a convicção de que a nossa vida de oração, ela faz a diferença. O conteúdo de nossa oração deve ser refletido no caráter de Cristo, e o conteúdo de nossa oração deve visar a manifestação do reino de Deus sobre a terra. Amém? Que essa igreja, que cada um de nós, eu e você, sejamos um modelo daquilo que a Bíblia fala sobre oração. Que a gente tenha menos teoria sobre quem Deus é, e a gente se inspire mais naquilo que Jesus e a Bíblia nos ensinam. Fiquem de pé, vamos fazer uma oração, coloque sua vida diante de Deus. Espero que isso que eu compartilhei possa ter sido edificante, para que a gente possa cultivar uma vida de oração bíblica e saiba da importância dessa vida de oração. Feche seus olhos, coloque a sua vida diante de Deus. Peça a Ele para que Ele nos ensine a orar, como os discípulos pediram, que Deus nos ensine a orar como Ele orava ao Pai, como Ele era respondido pelo Pai e nem por isso deixou de passar por dificuldades. E nem por isso chegou a dizer: Pai, livra-me desse cálice, mas que seja feita a Tua vontade. Deus, nós oramos nessa manhã, Pai, para que o Senhor venha nos ensinar sobre a oração bíblica. Ô Pai, muitas vezes nós somos, Deus, tomados por indiferença na vida de oração, por uma certa passividade na vida de oração. Deus, não deixe que isso aconteça conosco. Pai querido, nos ensina a orar conforme Teu Filho Jesus orava. Nos ensina a ter essa intimidade com o Senhor, Deus, que possa ser desfrutada no secreto da nossa vida. Deus, que possa ser uma vida de oração constante, Pai, como um filho relaciona-se com o Pai. Deus, que o Senhor dê sabedoria a cada um de nós, que o Senhor nos dê entendimento para orarmos e sermos semelhantes a Jesus. Pai querido, que nossa vida de oração venha fazer a diferença nesse mundo, que venha fazer a diferença nas nossas vidas, na vida da igreja. Nos livra dos erros, Pai. Nos livra das mentiras que têm sido ensinadas sobre quem o Senhor é. Pai, nos dá fome, nos dá sede de Jesus, nos dá fome e sede da presença do Senhor nas nossas vidas. Pai querido, que isso seja, Deus, um ponto, Deus, de incentivo à vida da oração bíblica nas nossas vidas. Nós oramos ao Senhor isso, Pai, nós te agradecemos, no nome, Pai, segundo a vontade do Teu Filho Jesus para nós. Amém. Amém.